Feliz Ano Novo! Começamos agora o Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você, tentando mostrar para você o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, trazendo a mensagem do Evangelho da Graça, de forma que você possa se sentir encorajado em meio aos desafios do dia a dia. Hoje, em um novo ano que se inicia, é tempo também de reflexão, de pensar naquilo que nós temos feito, naquilo que nós gostaríamos de deixar de fazer e como efetivamente Deus pode nos auxiliar nessas resoluções que nós fazemos para nós mesmos e muitas vezes não conseguimos realizá-las sozinhos. Que por meio da nossa conversa, do bate-papo que eu vou ter daqui a pouco com o pastor Roster e com a mensagem do pastor Hernandes, você possa se sentir desafiado a efetivamente fazer uma faxina na sua alma e caminhar na direção do centro da vontade de Deus. Vontade esta que é boa, perfeita e agradável. Começamos então agora o nosso programa Verdade e Vida. Então, não sai daí e que Deus possa falar à sua mente e ao seu coração. Olá, voltamos com Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você e agora o primeiro programa desse novo ano. E todas as vezes que nós iniciamos um ano novo, temos a oportunidade de pensar e refletir a respeito da nossa própria vida, sobre os nossos desafios, sobre as oportunidades, sobre aquilo que precisa ser modificado e transformado em relação às nossas atitudes, os novos hábitos que precisam ser adquiridos, mas sempre com a consciência da dificuldade que nós temos de efetivamente experimentar isso e como nós carecemos de que o Deus poderoso, que é capaz de fazer novas todas as coisas, nos auxilie nessa direção. Essa é a temática do nosso programa de hoje, uma faxina da alma. Que nós possamos, nesse novo ano, de fato, olhar para nós mesmos e percebermos aquilo que Deus está construindo na nossa história e trajetória e aquilo que Ele ainda há de fazer através de nós. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho comigo aqui nos estúdios Reverendo Roster Guimarães Lopes. Ano novo, mesma parceria. Uma alegria tê-lo aqui novamente, Reverendo Roster, para conversarmos exatamente nessa perspectiva, né, de uma faxina para a alma, um novo ano, mudanças que precisam ser feitas. Afinal de contas, é comum a gente iniciar o ano sempre com uma série de listinhas de coisas que nós vamos fazer, daquilo que a gente vai deixar de fazer. Qual deve ser o pontapé inicial, a primeira coisa a pensarmos, então, dentro dessa perspectiva? Feliz Ano Novo, meu querido amigo Reverendo Rodrigo, que Deus nos abençoe juntos nessa Amém. Parceria aqui neste ano e que Ele abençoe cada um dos que estão conosco aqui no programa Verdade e Vida, que esse seja um ano cheio da graça de Jesus. Enquanto você falava, eu me lembrei daquela música do Baruch que ele diz assim: Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Por onde nós devemos começar? Eu acredito, meu amigo, que nós devemos começar fazendo uma sincera análise da nossa vida e reconhecendo o que de fato na nossa vida ofende a santidade de Deus, apaga o Espírito Santo e atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Reconhecendo os nossos horríveis, feios e tristes pecados, nós vamos nos relembrar que Cristo morreu na cruz para pagar todos os nossos horríveis, feios e tristes pecados. E tendo essa consciência, nós vamos fazer o que está lá em 1 João 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós reconhecemos a grandeza da nossa maldade e a superioridade da obra de Cristo, então nós confessamos, Deus perdoa, mas não só perdoa, Ele promete nos purificar.
tendo essa consciência, o nosso relacionamento com Deus se torna mais leve, porque ele não se baseia no nosso desempenho, mas sim na graça, no perdão e na purificação que nós recebemos em Jesus. E meu amigo reverendo Rodrigo, eu me lembro de uma citação do teólogo inglês que tem concluído o seu ministério no Canadá, James Houston, que ele conta que ele tinha sério problema com a vida de oração dele, porque ele via a oração como um desempenho, então como um horário marcado, e ele sempre tentava e nunca conseguia cumprir e alcançar o desejo dele nesse desempenho. Até que ele leu a frase de um grande teólogo da antiguidade, Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, e Clemente dizia que orar é estar na presença de Deus. Quando você tem essa consciência, você sabe que você se relaciona com Deus o tempo todo e que por causa da obra de Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus o tempo todo. Então orar não é só uma mera obrigação. Orar se torna um estilo de vida, porque você ama aquele que te comprou com o sangue dele na cruz. E para você, então, a vida cristã se torna mais leve, se torna mais alegre, porque você vai ter intimidade com aquele que amou você. E nessa perspectiva, reverendo Roster, se nós trouxermos à tona a nossa teologia reformada, nós vamos perceber que existe algo muito diferente do que hoje, muitas vezes, nós caminhamos ao perceber a vida em diferentes esferas departamentalizadas em caixinhas que são completamente autônomos. Porque quando nós olhamos a perspectiva teológica reformada, ela fala de vivermos uma vida diante da face de Deus, corandeu, ou nas palavras mais calvinistas, né, viver para a glória de Deus. Amém. E aí isso nos faz perceber que independente da área da nossa vida, seja nos negócios, na nossa profissão, nos nossos relacionamentos afetivos ou mesmo no nosso tempo de lazer, tudo isso está influenciado por aquela que é a força que movimenta, né, aquilo que faz a engenharia acontecer, que é o nosso relacionamento com Deus, né? Amém. E o nosso relacionamento com Deus, nessa perspectiva que você trouxe, ele então, ele transborda sobre todas as áreas da nossa vida. Sendo assim, não dá para a gente pensar a nossa vida, qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer escolha, se ela não estiver altamente influenciada por esse relacionamento. Como viver isso na prática? Porque o nosso coração tem essa tendência de separar as coisas. Mas eu estou bem no meu relacionamento com Deus porque eu sigo algumas disciplinas espirituais, eu até oro, eu até leio a Bíblia, eu até vou à igreja. Mas muitas vezes isso não tem nenhuma influência direta nas áreas do dia a dia da nossa vida. Como experimentar isso no cotidiano para que efetivamente a gente possa viver essa faxina? Muito boa questão que você levantou, meu amigo reverendo Rodrigo, porque a teologia medieval, fundamentada no pensamento de Tomás de Aquino, que bebeu de Aristóteles, fazia diferença entre natureza e graça, entre sacro e profano. Então, quando você entrava na igreja, você se tornava um santo, né? E quase tinha uma auréola na sua cabeça e você cantava. Oh! Mas saindo dos portões da igreja, você podia viver do jeito que quisesse. E como você levantou bem, a perspectiva reformada mostra que toda vida é uma vida diante da face de Deus. E há uma frase de pastores antigos, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, que se não há culto na vida, não há vida no nosso culto. É claro que há coisas que nós só fazemos no culto público, mas quando a nossa vida é uma vida de culto, então eu vou ter consciência que quando eu escovo os dentes, eu ando de bicicleta, eu estudo para uma prova, eu me relaciono com a minha esposa, eu caminho com os meus filhos, eu converso com o meu amigo. Essa conversa aqui no Verdade e Vida é culto. Quando você tem essa consciência, você faz tudo para a glória de Deus. Amém. E o relacionamento com Deus vai dominar todas as áreas da sua vida. Amém. Que você possa acompanhar agora essa mensagem trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e que isso, de fato, possa encorajá-lo na direção do centro da vontade de Deus. Amém. É um privilégio trazer ao seu coração, nesta hora, a
preciosa palavra de Deus no primeiro dia de 2022. Damos as boas-vindas ao novo ano e esperamos que este seja um ano de bênção na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Bom, hoje eu gostaria de falar com você sobre uma faxina da alma. E vou basear esta mensagem em Colossenses capítulo 3, versos 8 a 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos começando um novo ano, com novas expectativas, com uma vigorosa esperança de tempos melhores, desejando ardentemente virar a página dessa pandemia. Talvez acumulou na sua mente, na sua alma, fuligem, dores, dramas, angústias, pesares. E como é o primeiro dia do ano, nós precisamos dar uma arrumada na casa. E eu não estou falando da sua residência, eu estou falando do seu coração, da sua mente, da sua alma. Precisamos espanar os ácaros, a fuligem, a poeira, sentimentos hostis, pensamentos impuros, desejos inadequados. E o texto de Colossenses capítulo 3 retrata para nós de maneira eloquente a nossa nova vida em Cristo. Uma vez que morremos com Ele, ressuscitamos para uma nova vida. E nessa nova vida nós temos que espanar toda a poeira da velha vida. Então, ele vai mostrar para nós que o segredo de uma vida vitoriosa é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ser governado pelo céu e não pela terra. Adotar valores, princípios novos, pautados e regidos pela palavra de Deus. Em vez de você se imiscuir neste mundo tão poluído, tão contaminado, tão chafurdado na imoralidade, na intemperança, na violência, na maldade, na impureza, sermos governados por princípios eternos. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 5, assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a citar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ele diz que quando você vive, se alimenta, rumina toda essa maldade, toda essa sujeira, isso provoca a ira de Deus. Então, lá no verso 8, ele vai dizer assim: agora, porém, hoje, nesse momento, 1º de janeiro de 2022, agora, porém, despojai-vos, tira a roupa suja, dá uma limpada aí, dá uma espanada aí, despojai-vos igualmente tudo isso. Então, o que é que você tem que tirar da sua vida para começar esse ano bem? Primeiro, ele diz, despojai-vos de ira e de indignação. Você tem ficado irado?
É bem verdade que tem muita coisa que provoca ira na gente, né? Cenário nacional, corrupção, injustiça, né? Mas cuidado para o seu coração não ficar aí sendo um poço de ódio, viu? De amargura, de ranço. Você ficar amargo. Tira isso da sua vida. Passa o espanador aí, joga fora essa fuligem, ira e indignação. Ele diz mais, você precisa tirar da sua vida maldade. Maldade. Sabe que coração mau, que fica maquinando o mal, desejando o mal, praticando o mal, apoiando o mal? Tire isso da sua vida. Mas ele vai além e diz o seguinte, você tem que tirar da sua vida também a maledicência. Fala mal dos outros. E a gente hoje fala mal dos outros não só com a língua, não, na ponta dos dedos, espalhando fake news, jogando um contra o outro, tendo prazer em distribuir notícias que denigrem, que massacram, num verdadeiro atentado de assassinato de reputação. Para com isso. Use as suas mídias sociais para o bem, para espalhar o bem, para falar a verdade. Não vá espalhando notícias porque você não gosta do fulano, não gosta do beltrano, não gosta do ciclano, e você vai logo aí espalhando fake news. Não, para com isso. Para com isso. Faça uma faxina aí na sua vida. Ele vai além e diz o seguinte, você precisa tirar da sua vida, espanar da sua vida a linguagem obscena, palavrão, piadas imorais, conversa chula, chão, que não traz respeito, que não edifica, que não constrói, que nivela você lá embaixo, na sujeira da lama. É hora de você fazer uma faxina na sua vida, uma faxina na sua alma. E se você tem o hábito de falar palavrão, se você tem o hábito de falar palavras chulas, para com isso. Reprograma a sua mente para falar palavras boas, que edificam, que constroem, que abençoam, que encorajam, que levam para frente. O texto ainda vai além e diz assim, tira da sua vida mentira, não mintais uns aos outros. Hoje, gente, tem muita mentira hoje. Mentira. Pessoas que torcem a verdade, que falseiam a verdade, que ocultam a verdade, que sufocam a verdade. A mentira tem procedência, ela é do maligno. O mentiroso é um filho do maligno. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Tem gente que mente porque já está programado para mentir. Já é cultura mentir, já é hábito mentir, já é vício mentir. A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros, para falar a verdade. A verdade. A verdade é luz, a verdade pode doer, mas ela cura. A verdade pode ferir, mas ela restaura. A verdade sempre. Paulo prossegue e nesta fala dele, dessa faxina, ele diz o seguinte, não adianta só você também limpar a casa, limpar a mente, limpar a alma, tira isso, tira, mas agora você, além de despojar-se dessas coisas, ele começa agora numa linguagem positiva, revesti-vos. Pega a roupa suja, bota no cesto, para lavar. E agora você vai botar a roupa limpa. Você vai vestir pensamentos puros. Alimentar no coração coisas boas. E aí começa dizendo assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, primeiro, de ternos afetos de misericórdia. Ô, gente, nas mídias sociais tem muita gente aí quase que babando de prazer de falar mal dos outros. Isso não deve ser a postura de um cristão. Você tem que se revestir de afetos, de
ternos afetos de misericórdia. Segundo, você precisa se revestir de bondade. O que é bondade? Bondade é quando você pensa no outro para fazer o bem ao outro. Não aquele que merece, porque às vezes a gente faz o bem para quem faz o bem para a gente. É fazer o bem até mesmo aos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vence o mal com o bem, com golpes de bondade. Ele prossegue. Você deve se revestir agora de humildade. Para com essa soberba. Larga esse narizinho empinado. Para de ser um pavão, um balão estufado de arrogância, de soberba, de vaidade. Vaidade por aquilo que você é, pelo dinheiro que você tem, pelo conhecimento que você acha que tem. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. As pessoas que sabem, as pessoas que têm, elas são humildes. Humildes. É lata vazia que faz barulho. É espiga que só tem sabugo e palha que fica empinado. Fica empinadinha. A soberba não combina com uma pessoa que quer viver uma vida feliz e bem-aventurada na terra. O texto prossegue e diz que você tem que se revestir de mansidão. Sabe o que é mansidão? A palavra mansidão significa força sob controle. Por isso essa palavra era usada no passado para um animal forte que foi domesticado. Essa é a ideia, não é que você é fraco, fracote, frouxo. Não, você tem poder e força para reagir com ímpeto, mas você tem domínio próprio, você tem controle. Por isso a Bíblia diz que é mais forte o homem que controla o seu próprio ânimo, o seu próprio espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Domínio próprio, mansidão. Mas o texto ainda avança e diz que você precisa se revestir de longanimidade, ânimo longo, ânimo espichado até o máximo. É quando você é ferido de um lado e vira outra face. É quando alguém constrange você a andar uma milha, você vai duas. Isso é ânimo longo, longanimidade. Está faltando, não está faltando não? Na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade. O texto diz que você precisa se revestir também de perdão. Acima de tudo, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Tanta mágoa, tanto ranço, tanto ódio, tanta vingança, tanta violência. Está na hora de perdoar, zerar a conta. Perdoar seu marido, perdoar sua esposa, perdoar seus pais, perdoar seus filhos, perdoar seus irmãos, perdoar seus colegas, perdoar seu patrão, perdoar seu vizinho. Perdoar. Faça uma faxina aí no primeiro dia do ano, para você não carregar essa mochila pesada mais um ano, vivendo, gemendo debaixo dessa carga pesada. Toma a decisão de perdoar. Perdoar. Quem não perdoa não tem saúde emocional. Quem não perdoa vive numa masmorra, no cabresto, vivendo uma vida infeliz. Você quer ser livre? Perdoe. Ah, mas eu fui muito humilhado, machucado demais, eu perdi demais. A Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. A sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida era impagável e Deus não la perdoou. Então perdoe como Deus perdoou você. Quem não perdoa não pode orar, não pode adorar a Deus, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Perdoe. Mas finalmente, o texto diz o seguinte: você quer viver uma vida feliz daqui para frente? Além da faxina que você vai fazer, tirando a coisa ruim, bota a coisa boa no lugar, você deve, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Passe a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a você mesmo. Amar a sua família. Amar os seus irmãos de fé. Amar a todos os homens, amar até os seus inimigos.
Quem ama, declara que ama. Quem ama, cuida da pessoa amada. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Ame. E você vai ver que fronteiras novas vão se abrir para você em 2022. Para você ter vivido uma vida plena, maiúscula, superlativa, feliz, abundante. Para você desfrutar da própria vida eterna. Hoje é dia de faxina. Faxina da alma. Hoje é dia de você botar roupa limpa, roupa nova, bonita. As virtudes que ornaram e ornam o caráter de Cristo devem ornar também a sua, a minha, a nossa vida. Vamos juntos viver para a glória de Deus o ano 2022, tirando o que não presta, revestindo-nos aquilo que é bom. Deixa eu orar com você. Deus, eu te agradeço o privilégio de partilhar esta palavra no primeiro dia do ano de 2022. Glória ao teu nome, porque nos dás o privilégio de começar este ano. Ajuda-nos a viver de modo digno do teu nome, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Vida. Que tempo especial passamos juntos, não é mesmo? Espero que você tenha sido abençoado pelo nosso bate-papo, também pela mensagem trazida pelo Reverendo Hernandes e, acima de tudo, se sentindo desafiado a fazer uma faxina na alma, a perceber aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, e que você possa, de fato, experimentar mudança e transformação que possam honrar e glorificar ao Deus Criador de todas as coisas. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, gostaríamos de presentear você. É muito simples. Nós gostaríamos de enviar para você, na sua casa, esse presente, um devocionário com mensagens para cada dia do seu ano, reflexões escritas pelo Reverendo Hernandes Dias Lopes. Para você recebê-lo, basta entrar em contato conosco enviando um WhatsApp para o código de área 11 947 18 94 50, dizendo que quer saber mais sobre a Igreja Presbiteriana, quer saber mais sobre o programa Verdade e Vida e gostaria de receber esse presente. Nós vamos encaminhar até a sua casa, junto com uma série de informações a respeito da nossa igreja, para você conhecer um pouco mais aquilo que nós cremos. E espero que você possa nos acompanhar semana a semana neste programa. Eu espero você por aqui na semana que vem. Que Deus te abençoe.